Muito bem, amigos. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje o nosso tema é beleza, cirurgia plástica. E trouxemos para conversar com os telespectadores a maior figura mundial em cirurgia plástica, que é o brasileiro, para honra nossa, Dr. Ivo Pitangui. Dr. Ivo, obrigado pela sua presença. E eu lhe perguntaria de saída, porque todo mundo quer saber qual é a sua opinião sobre beleza. O senhor realiza tantas operações, já realizou tantas operações, mas, na verdade, qual é o seu conceito de beleza? Meu conceito de beleza é que a beleza ela é uma entidade em si mesma, então não podemos defini-la, mas podemos sempre, quando ela está presente, identificá-la. Então eu digo que a beleza, defini-la, não sei, mas notá-la sempre eu sei. O que vem a ser notar a beleza? Pode ser notar o sorriso de uma criança, um pôr do sol, um momento de criatividade, ou a proporção áurea que a natureza dá até num voo dos pássaros. Mas, na realidade, quando nós queremos defini-la, olha o poeta, por exemplo. Beauty is a joy forever. A beleza é uma alegria para sempre. Está na tangente. Ou então está in the eyes of the beholder, no olho de quem está olhando. Ou então vai para o lado francês, que diz le beau c'est le vrai. Boileau, né, antigo, a beleza é verdadeira. É verdade. É a verdade, a beleza. Então, o bom e a beleza estão juntos no sentido goethiniano. Então, nós podíamos falar nesse sentido poético para mostrar como é a força da beleza. O pessoal quer te mostrar a dificuldade da beleza. Então, nós, como cirurgiões, o sentido de beleza, para mim, é o bem-estar do outro. Então, quando eu procuro uma pessoa que tem alguma coisa, porque o normal é aquilo que você não nota, em que ela tem diante dela uma normalidade, seja porque nasceu congênita, com uma deformidade, um lábio leporino, uma orelha para frente, é uma deformidade que a diferencia do seu grupo, da sua tribo. Ou então, de repente, ela é colhida por um acidente e naquele momento ela fica lesionada, com uma cicatriz diferente dos outros, além da parte funcional da vida que são predominantes. Mas a vida tem que estar em harmonia com a sua própria imagem. Então, esse sentido de beleza e procurar a pessoa se sentir bem com a própria imagem, muitas vezes toca ao cirurgião. Mas nós temos limitações. E quando a pessoa chega diante de nós, pensando que nós temos aquele cinzel mágico do escultor ou aquela tinta a mais do pintor, nós estamos limitados pela ortodoxia da forma do ser humano e, além de tudo, limitados pela criatividade nossa da anatomia. Se eu puxar um pedículo para cá, para cá, a circulação pode não estar certa. Mas então, quando, por exemplo, uma senhora que acha que tem um nariz grande, que nasceu com um nariz grande, ela resolve fazer uma cirurgia plástica para melhorar o nariz, isso ofende um pouco esses princípios? Não. Ou essa ideia do bem-estar prevalece? Olha, poderia ofender se essa senhora chegar no meu consultório com um nariz grande e eu não ler a ficha antes, porque ela pode ter um nariz grande, estar feliz com o nariz grande, ter vindo porque tem uma mancha, uma pinta, alguma coisa que incomoda mais. Porque o que ofende a pessoa tem que ser subjetivo. E não posso eu julgar o outro. Então tem que partir da pessoa a sua própria interpretação. Agora, é evidente, quando eu tenho uma pessoa que tem um nariz que não está de acordo em harmonia com a face, eu possa corrigir, sobretudo uma jovem que acabou de desenvolver o nariz, e ela vai ter uma felicidade enorme. Agora, é muito interessante a comunidade, porque antigamente o homem, tanto pode ser homem como mulher, é uma cirurgia que dá um bem-estar muito grande, porque o nariz é o fulcro da visagem. E ele é tão importante que antigamente, quando queria alguma pessoa que queria fazer uma castração simbólica, se amputava o nariz. E surgiu até uma reconstrução de nariz há mais de 1000 anos, feito na Índia, se encontra no livro dos Vedas, se encontra já relatos. Posso lhe contar uma história da semana passada? Eu estive em Portugal e no túmulo da Inês de Castro, quando os franceses invadiram Portugal, as tropas do general Junot, uma das primeiras coisas que fizeram as tropas, ou pelo menos um acelerado, foi quebrar o nariz da Inês de Castro, que era muito bonito. Porque ela nasceu de novo. Pois é, pois é. Fizeram a Inês renascer, né? Fizeram, mas aí já não, na época ainda não havia o Ivo Pitangui para fazer o nariz perfeito. Você sabe que em nariz, uma das coisas mais engraçadas que eu tive
há muitos anos atrás, eu abri um curso, logo em matéria de educação, que você dá maior importância e viveu a sua vida inteira, e compreenderá a importância que foi que eu dei um curso na clínica em que estava o Pedro Calmon, na época que o Rio era capital, e que o Calmon era o reitor da universidade do Brasil. Né? Chamava-se Universidade do Brasil. Universidade do Brasil, porque o Rio era capital. O FRJ. E foi o Pedro Calmon, o Pinheiro Guimarães, Carlos Chagas, estavam lá. E o Calmon, quando terminou, ele queria dizer alguma coisa, ele falava muito bem, de bonito. Ele falou assim, olha, eu vejo uma coisa interessante. Eu vejo a nossa civilização, se fosse o Ivo, nascido na época de Cleópatra, teria nascido Cópica. E Cópica, cirurgião, o que teria acontecido? Teria dado a Cleópatra um instrumento de sedução para César, porque Antônio gostava do nariz dela, mas Otávio, que foi lá, não gostava. E a nossa civilização teria mergulhado nas águas profundas do Nilo e não resplandecido do Tibre. Tem toda a razão. Mas olha, doutor Ivo, eu aprecio muito na sua personalidade, que é renome internacional, o seu lado de professor. Eu sei do seu curso de pós-graduação, que tem uma tradição muito grande. Eu vou dar um pequeno intervalo e voltaremos e vamos conversar sobre o seu curso superior de pós-graduação em cirurgia plástica. Com o maior prazer. 1 minuto só e já voltamos. Até já. Estamos de volta com a nossa apresentação do Educação em Debate, hoje conversando com essa figura extraordinária da medicina brasileira, da medicina mundial, que é o Dr. Ivo Pitangui. Professor Ivo, e o seu curso de pós-graduação em cirurgia plástica? Eu conheço, na verdade, dezenas de pessoas que passaram pelas suas mãos como alunos desse seu curso de pós-graduação. O senhor continua ativo no curso? O que eu acho interessante, graças a Deus, continuo. Aliás, estou voltando. Hoje é um dia de exame, porque nós temos, graças a Deus e pela qualidade que a gente procura dar ao curso, 53 anos que viemos dando o curso. Olha só. Pela PUC e pela Carlos Chagas. Agora, o que é interessante nesse curso, porque para mim é tão importante, porque na realidade, quando eu quis aprender, eu tinha feito trabalho de cirurgia geral. Cirurgia, há cerca de 50 anos atrás, não tinha como, não havia cursos, não havia formação. Então, quando eu voltei, passei quase 6 anos fora do Brasil, a minha intenção, e quando ganhei a cátedra na PUC e a enfermaria na Santa Casa, e dei à clínica condições de dar, do ponto de vista privado, porque a universidade era pobre, como eu estava produzindo, uma parte daquilo, para mim, a satisfação enorme era colocá-la dentro dessa engrenagem, de criar uma estrutura para pesquisa clínica e, ao mesmo tempo, de a população carente do Rio tirar o lado elite da cirurgia plástica e colocar reparadora estética juntas. Isso acontece muito na Santa Casa, não é? Não tanto na Santa Casa, quer dizer, na Santa Casa é o hospital que eu criei, a Enfermaria 38, para poder atender e atendemos a população carente, não só do Rio, como de muitas partes do Brasil e do mundo. Mas, na realidade, quando nós criamos aquele serviço, nós colocamos que o indivíduo que se sente mal com a sua imagem, como estávamos conversando anteriormente, não é só por uma questão de deformidade estrutural, é também por uma deformidade ou disformia, por uma deformidade que pode ser um nariz grande, uma orelha para frente, uma criança que tem deformidade ou várias outras deformidades pelo corpo, que poderiam ser consideradas estéticas, uma senhora que teve vários filhos, que apresentam problema de abdômen, uma mama muito grande, e que, na realidade, são estéticas e funcionais. E essa parte da população
não encontrava atendimento em consultório privado, porque não tinha acesso a eles, e ao mesmo tempo era uma parte que os seguros também não cobriam, porque julgavam que era vaidade, quando não é. Então essa grande parte nós cobrimos na Santa Casa, mas ao mesmo tempo que cobrimos... É uma fila grande na Santa enorme, Casa, mas nós né? criamos, neste nosso curso, uma filosofia com várias técnicas que eu criei ou outras que eu adotei. Então existe dentro do serviço uma filosofia muito interessante de formação. Então este curso, ele se passa em 3 anos. Para ser candidato ao curso, eu tenho que ser médico e ter 2 a 3 anos de cirurgia geral. Então não são crianças que querem fazê-lo. Mas durante esse período do curso, eles têm uma parte que se passa também na clínica. Então a parte principal, o core do curso principal, é muito a própria clínica, onde eu criei uma estrutura muito grande de ensino, e principalmente no ponto de vista de pesquisa clínica, de trabalho. Mas eles passam por um concurso, não é? Porque como há uma procura muito grande, ao que me parece, não é qualquer um que chega lá e... Este concurso é um concurso que a gente procura fazê-lo o mais imparcial possível, mas a pessoa, para poder ser candidato, já tem que ter 3 anos de cirurgia geral. Isso. E depois, então, que ele é candidato, ele manda o currículo, a avaliação do currículo, e depois tem uma prova de que passou ontem deste ano, de 3 horas, como o número era muito grande, até a prova foi no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no auditório, que é maior, em que eles têm 3 horas para fazer na língua que eles quiserem, porque depois vão aprender português, que é interessante. Ao que consta, vem gente de fora. O curso já formou pessoas de mais de 50 países. Olha só. E nós já formamos em... A estrutura do curso é muito interessante. Eu trouxe a tela para mostrar para você, porque ela é muito interessante, porque nós temos aqui esse curso, nós temos uma duração do curso de 5.670 horas. Quase 6.000 horas. Em 3 anos. Ela tem 18 módulos, né? E cada módulo tem uma parte teórica e uma parte prática. Agora, a parte prática na Santa Casa, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, eles estão ajudando a atender uma parte da população. Que nós não poderíamos, carente, não poderíamos operar tudo, mas ao mesmo tempo, como nós não temos na Santa Casa toda a forma de patologia, nós temos convênio com outros serviços associados, como o câncer. Aqui estão todos os serviços associados. O câncer é no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, não é? O INCA. Temos um departamento de microcirurgia, temos servidores do Estado, temos crâniofacial no Santa Cruz, cirurgias, enfim, a proporção que a especialidade foi crescendo, nós fomos criando subespecialidades e blocos. Então, esses blocos vão sendo formados na proporção que nós vamos criando profissional. Mas a base dele, então, toda, que a gente coloca é uma formação técnica e cultural, se possível, humanística. Porque o médico está cada vez se afastando mais da medicina. Então, ele não pode ser um tecnocrata. Ele tem que ser, antes de tudo, médico. E nós damos muita ênfase na nossa prova, na seleção e na formação da pessoa. Então, uma coisa que é muito importante, que eu digo aqui, que em quase 50 anos de experiência, eu sempre notei que a formação do especialista, essa consciência profunda da especialidade, que ele tem da cirurgia instrutora, reconstrutora, estética junto. Agora, professor Ivo, uma pergunta, me perdoe. Tudo. Unidade de queimados no Hospital Souza Aguiar, que é um hospital público. O senhor, não que se tenha destacado a partir daí, mas o senhor é considerado quase um herói por causa do seu trabalho naquele grande incêndio de Niterói, que deixou sequelas e houve mortos e tudo. Mais de 50 anos. O senhor se especializou a partir dali ou já tinha uma propensão? Não, é o contrário. Eu já tinha me especializado no exterior, já tinha começado meus cursos de formação com minha primeira turma, e eu sempre acreditei muito em você ter com você uma equipe, um grupo. E eu só pude dar um atendimento muito grande, porque eu levei comigo todos os meus, que eram meus alunos na época, que hoje são cirurgiões renomados pelo Brasil e pelo Rio afora. Então, na realidade, quando nós fomos a Niterói, eu fechei praticamente a Santa Casa e levei a minha equipe toda comigo para podermos atender, porque foram 2.500 pessoas no centro. Terrível. Mais de 500 crianças queimadas de uma vez. E isso houve uma repercussão muito grande, que até hoje ainda é o maior. Na época a repercussão foi maior ainda, porque havia o medo, era a época da Guerra Fria, e havia o medo da tal bomba A. Se soltasse a bomba A, uma das coisas que diziam é que você não deveria atender as pessoas que não pudessem salvar.
O que eu senti que era totalmente errado. Chegava naquela população, as pessoas com aparente ser um outro, eu tinha que atender a todo mundo. E nós vimos que pessoas que não seriam, por serem salvas, se salvaram. Enquanto que outras, muitas vezes, infelizmente, morreram. Doutor Ivo, eu tenho que fazer um pequeno intervalo, mas nós vamos continuar a conversar sobre isso, porque é um dos aspectos mais extraordinários da biografia do doutor Ivo Pitangui. Ele já escreveu diversos livros também, conta essa experiência. Nós vamos pedir apenas um minuto e logo voltaremos com o nosso Educação em Debate. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje ouvindo o professor, doutor, escritor, Ivo Pitangui, que foi um grande nadador, né? Eu acho que a sua resistência física... Eu acho que a natação deu muito a ela. A natação ajudou muito. O senhor foi colega do Fernando Sabino? Eu e o Fernando fomos nadadores dos 11 aos 16 anos. Em Minas? Todos os dias juntos, em Belo Horizonte. Começamos inaugurando a piscina do Minas Tênis Clube, que em Belo Horizonte antes havia um grupo que brigava de lá, de cá. Eram um pouco contradas, um pouco assim, aquelas contradas que de bairros separados. Mas depois, quando o Minas se unificou, nós todos passamos a frequentar. Então, o Minas foi muito interessante e nós éramos nadadores. E surgiu em Belo Horizonte um grande técnico, Carlos de Campos Sobrinho, que quis formar uma equipe e criou conosco nadadores mirins. E nós treinávamos antes do colégio, depois do colégio. Era o tempo, quase que tempo integral. Uma disciplina incrível. Mas eu agradeço muito, que até hoje eu acho que eu devo muito à natação. Essa disciplina um pouco natural. Qual era o seu estilo, doutor Ivo? Crawl. Na época era diferente, não se podia nadar 2 ou 3 nados, não. O Fernando nadava de costas. Ele era nadador muito grande nadador de costas. O Fernando, até como nadador de costas, foi melhor do que eu fui nadador de crawl. Eu não fui ruim, não, mas ele foi ótimo. Foi muito bom de costas. E ele conta ele muito... tem recordes ainda aqui. Imagina. E ele contou isso muito na experiência dele com o livro Encontro Marcado, né? que é um clássico. Agora, doutor Ivo, deixa eu lhe perguntar, porque as pessoas estão curiosas. O senhor é o maior cirurgião plástico do mundo. Coitado. E para alegria nossa como brasileiros. O senhor não é do tempo do Botox, né? O Botox é uma invenção mais moderna. O que o senhor acha disso? O que é o Botox, afinal? Olha, o Botox é uma coisa que, curiosamente, nem começou na cirurgia plástica. Começou na neurologia, que é as contrações do músculo para paralisar as contrações. Então, por exemplo, esse gesto que está fazendo aqui, essa contratura, que chama em português, você que sabe muito português, sabe como é que chama contrair aqui assim? Em inglês é to frown, em português é sombrolho. Sombrolho. Então, esse sombrolho, essas coisas aqui, todo esse franzimento especial aqui, que é o sombrolho, todo esse da testa, o Botox veio trazer uma melhora para onde a cirurgia não conseguia. Então, o Botox é um coadjuvante. Ele não serve para flacidez, mas para as contraturas localizadas serve quando bem aplicado. Agora, se for aplicado em excesso, a pessoa perde o mais nobre do ser humano, que é a sua expressão. E é o que tem acontecido muito. Então, tem pessoas... Tudo na vida não pode ser banalizado. E tem acontecido, inclusive, a banalização muito da cirurgia e o excesso de coisas que são feitas que não deveriam ser feitas. Eu estive agora, semana passada, num simpósio muito interessante em Nova York, e que é um simpósio que chama Cutting Edge, o mais importante do mundo. E uma das coisas que ele me pediu, então explica, Ivo, agora o que você acha da cirurgia plástica? Eu falei, olha, o que é interessante, quando eu comecei, eu tenho que explicar muito o que ela era, agora tenho que explicar o que ela não é. Porque tem muitas que podem ser feitas e não devem ser feitas.
Então é muito importante que Isso você fala. inclui lipoaspiração também? Inclui a lipo, sobretudo, que não é uma panaceia. Tem pessoas muito gordas ou que fazem... A lipo é uma cirurgia que tem que ser feita em ambiente cirúrgico. E, por outro lado, ela é feita para as gorduras localizadas e não para emagrecer uma pessoa. Se tirar de gorduras que não estão localizadas, ele vai voltar. Quando se for uma gordura localizada, ela tem até uma molécula diferente, não volta mais. Então, são grandes coadjuvantes, vieram ajudar muito a cirurgia, mas que tem que ser empregado de uma maneira judiciosa e de uma maneira em que não exista banalização, e sim compreensão e boa indicação. Esse é que é o receio da gente, é de ter isso se banalizado. Né? É um receio... E muitos curiosos fazendo coisas que não têm preparo para isso. É um perigo, e é um perigo que, evidentemente, joga com a vida das pessoas. Porque toda cirurgia, toda medicina, não é uma classificação assim, normativa a medicina. No ponto de vista aristotélico tomista, a ciência é aplicada, portanto, é a arte aplicada, é especulativa. Então, neste aspecto, você tem muito imponderável. Nós temos muito mais, é uma medicina muito mais de vontade de fazer, de intenções, do que de da obrigação total. Agora, uma curiosidade, doutor. Quando o senhor vai a Bolonha, como foi outro dia, e fala em italiano para os seus alunos lá da Universidade de Bolonha, qual é o tema? Por que eles ficam tão empolgados? Primeiro, eu acho que deve ser bacana eles saberem que o senhor fala italiano, falou na língua deles, mas qual é o tema que o senhor leva para esses estudantes? Não, esses congressos todos, eles têm geralmente um tema. E antes te perguntam, ou a pessoa fala, tem alguns temas dentro da cirurgia que eu criei técnicas pessoais, que eu tenho uma experiência de mãos, pessoal. Né? Não, muito de mão, mas mais tempo da mão, ela virou uma especialidade em si, que já não é a minha, eu já não domino tanto a mão quanto eu dominava. Então a mão hoje já é feita por um especialista puro de mão. Agora, existe dentro da cirurgia plástica esse lado de conhecimento foi criando o que a gente chama de subespecialidade. Agora, eu tenho técnica para redução mamária, para contorno corporal, para a parte de abdominoplastia, parte de nariz, a parte de orelha e a parte de face. Agora vou falar sobre face. Então, é o sentido de toda a cirurgia do envelhecimento facial. Quer dizer, existe, então, em cada congresso, e você existe, o último que nós fizemos em Bolonha, foi uma homenagem a Tagliacozzi, que foi um homem que, em 1450 e poucos, na época se cortava muito nariz em duelos de espadas. E ele reconstruía narizes. E Tagliacozzi foi, naturalmente escrevia, chama Decurtorum Chirurgia, o livro dele escreveu em latim, na época todo mundo escrevia em latim, antes da Divina Comédia, mas na realidade, ele, na época, em Bolonha foi a primeira universidade do mundo. Os beneditinos, uma das vezes que eu falei lá, foi até diferente, é o homem procurando a Deus, o l'uomo cercando de Deus. Então, esse sentido de estar próximo de Deus, o que era no meu sentido? De estar bem em paz com a sua imagem. Se estiver bem com você mesmo, mais próximo do Deus que o cerca. Não importa, o Deus é um só, como você o chama. Eu acho que com essa expressão maravilhosa, não é? Ligando o bem-estar à procura de cada um de nós e o encontro com Deus, nós vamos ter que encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo muito ao professor Ivo Pitangui pela sua presença no nosso programa. Prometemos, na próxima semana, mais uma apresentação do Educação em Debate. Obrigado, amigos. Até lá.